Este protagonista é ridicularizado por medir 1,49 m, o que o faz começar do mais baixo. Mesmo assim, a personalidade desse pequeno Sora é forte. A história começa debaixo de uma ponte, onde esses bandidos tentam roubá-lo. Apesar de ser fraco, o pequeno não tenta fugir, mas ainda assim é roubado. Mas ele protege essa mala que parece conter algo importante. E é isso que percebe esse cara alto, chamado Chiaki, que nota sua ousadia e acaba gostando dele, contando que estava esperando uma garota para um encontro. Já se passaram 24 horas e ele não sabe se ela virá. O cara não é o mais legal, ainda mais porque diz que é um grande lutador com reflexos e acaba sendo o brinquedo de umas crianças que o nocauteiam. Aqui o protagonista vai embora e no dia seguinte começam as aulas dele em uma nova escola, onde ele fica surpreso porque finalmente vai poder jogar basquete em uma quadra de verdade. Nesse momento, os valentões da escola que assumiram o clube de basquete tentam intimidá-lo, notando que os tênis que ele usa estão sujos, mas isso parece importar muito para ele. Eles o ameaçam dizendo que vão encher seus tênis de merda e jogar no esgoto se o virem jogando ali. Aqui o mantém trancado enquanto ele estranhamente limpa o lugar. As bolas. E além de perceber que esses vagabundos adoram espiar as mulheres por um buraco na parede, o protagonista parece se apaixonar por essa garota chamativa. Acontece que o gigante de ontem aparece ao lado dele, que por sinal estuda na mesma escola, está no mesmo clube e também aproveita a vista. Ele explica que há muito tempo a escola não tem um verdadeiro time de basquete, então o clube virou um refúgio para vagabundos. Mas embora o melhor fosse que Sora desistisse, o baixinho não quer jogar outra coisa que não seja basquete. Dá pra ver a paixão nos olhos dele, então Chiaki diz que ele não tem escolha a não ser jogar, mas Sora sabe que ainda está preso. O cara dá um chute incrível, derruba a porta e entra na quadra, pedindo que as garotas deixem metade do espaço para ele. Enquanto isso, o protagonista vê Madoka de novo, que é a prodígio do time feminino, então ele decide treinar duro para que ela o note. Mas aí os valentões reaparecem para cumprir a ameaça, tirando os sapatos dele enquanto o espancam. O problema é que, mesmo apanhando, ele sempre se levanta. Como vemos em suas lembranças, esses tênis foram um presente da mãe, que também praticou esse esporte por anos. Então, o louro decide que o melhor é incinerar aqueles tênis velhos e sujos para acabar com tudo. E é aqui que Chiaki entra em cena, que na verdade é o irmão gêmeo do loiro Momoharu. E os dois dominam toda aquela escola, então isso acaba em uma briga. Mas é o clube de basquete. O protagonista não entende porque não o levam a sério, mas Chiaki mostra que isso não muda nada. Se ele quer jogar de verdade, não vai achar isso aqui. O protagonista lembra da promessa feita à mãe no hospital de ser tão bom quanto ela. Então ele quica a bola mais uma vez, dizendo que eles podem jogar uma partida e se conseguirem vencê-lo, ele não insistirá mais. Na verdade, eles podem jogar 5 contra ele. Mas por algum motivo, Chiaki parece estar fugindo e deixa Madoka como seu substituto. Todos aguardam que o anão haja, mas o loiro sabe que ele não fará nada. Até que ao tentar impedir o passe, Sora parece ter reflexos e uma resposta instantânea com os quais ele se esquiva, deixando todos para trás para marcar. O que o protagonista faz? Ele se esforça na quadra e enquanto todos esperavam a mesma jogada, ele acerta uma bola de 3 com naturalidade. No entanto, ele ainda precisa vencer. Enquanto isso, Chiaki já saiu e se diverte olhando alguns traseiros. Seus companheiros o surpreendem logo depois dizendo que foram totalmente derrotados. Não conseguiram marcar mais nenhum ponto. O cara sente a frustração, enquanto o protagonista reconhece que os dois irmãos têm experiência no esporte. Mesmo assim, os outros continuam preguiçosos. No dia seguinte, após o prota jogar no clube, tratam o protagonista como escravo. Mesmo assim, ele está satisfeito e feliz por jogar um pouco quando todos vão embora. Madoka o espera após ver tudo o que fez, mas ele se distrai com Chiaki, que chega para pegar um sutiã. Mesmo assim, acabam falando sobre o passado dos irmãos. Apesar de gostarem de esportes, dizem que é preciso saber quando se aposentar. O prota mostra que é preciso se esforçar, pois após a faxina, ele ainda pratica arremessos à noite. Enquanto Madoka observa, Momoharu se sente estranho, pois como disse seu irmão, perder para o anão o afetou. Isso é justo, ele tem pontos fortes. Ele e o irmão se esforçavam muito para ser grandes arremessadores, dedicando horas a isso, mas nunca se. Madoka se destacou mais que os caras com seu talento natural, mas logo se envolve em problemas com uma gangue de outra escola. E como eles apanham, acabam fugindo para a sala do clube, onde está totalmente limpa, graças ao protagonista.
e o loiro percebe que até agora o protagonista continua arremessando. Madoka conta pra ele 1000 arremessos por dia, o que ela acha impressionante, porque é a forma que o protagonista encontrou para compensar a altura. Já que ele também não é um cara com talento natural, por isso, o mais provável é que ele realmente queira jogar com esses caras frustrados. Então aqui Momoharu fica pensando em todo o esforço do baixinho, que, justamente no dia seguinte, quer chegar cedo para ver se consegue jogar mais tempo. E ele encontra Chiaki, que pergunta se alguém que nunca conseguiu nada jogando pode se divertir. E aqui ele o leva para trás da escola, onde vê seu irmão escondido, praticando seus arremessos. Tudo porque viu um novato se esforçando à noite. Isso anima o protagonista, pois mesmo não sendo bom nos arremessos, tem um salto incrível. O problema é que quando o protagonista vai parabenizá-lo, a gangue aparece de novo procurando vingança pelos seus colegas. Mas parece que já é humilhação suficiente vê-lo treinando basquete como um perdedor. O protagonista intervém pelo esforço do companheiro e por persistirem, ambos são brutalmente espancados. Mesmo assim, o prota quer ver os saltos e o loiro, vendo sua empolgação, não recusa. Eles até convencem os outros preguiçosos a jogar, mas esses caras realmente não têm nenhum apego ao esporte. Desistem fácil, ainda mais sabendo que enfrentarão a escola dos antigos delinquentes. Mas Sora acredita que vai fazê-los jogar. Todos estão motivados, como Haru. Ele compra roupa esportiva, e Chiaki pergunta se ele quer sofrer novamente como antes. Mas parece que pro loiro, agora ele tem alguém interessante para tentar de novo. E muito interessante, porque o prota está disposto a fazer qualquer coisa para que os preguiçosos voltem a jogar. De brincadeira, querem que ele treine de roupa íntima um dia, e no seguinte, enquanto ele se... Loirinho chega com um novo uniforme, enquanto o prota aparece sem nada para correr na quadra. E todos de alguma forma se sentem motivados por ele. No dia seguinte, Sora e Momoharu vão juntos assistir ao jogo da escola do Maru e encontram um time forte com jogadores altos. O capitão logo despreza os mais baixos, dizendo que não servem para o esporte. Os treinos começam e o protagonista pega a bola, passando pelo capitão. Ao enfrentar um dos mais habilidosos do time, ele faz uma jogada impressionante. Compensa sua altura e avisa que logo enfrentará eles com sua escola. Enquanto isso, a mãe de Sora na cama fica um pouco decepcionada ao ver esses caras com seu filho. Ainda é um time incompleto. Para o protagonista, Chiaki tem a observação e perspicácia que ele precisa. Ele precisa convencê-lo. No entanto, depois dos arremessos da noite, Madoka o incomoda um pouco para ver com quem ele está trocando mensagens, confessando que conta tudo o que acontece no dia. A sua mãe, que na época foi a única, o motivou a continuar no esporte. Apesar da sua altura, já que ela foi uma das mulheres mais importantes da seleção nacional do Japão, Madoka acaba ficando comovida, mas também gosta da determinação de Sora, chegando até a pedir o número de celular para que ele também escreva para ela sobre os jogos que tiver. No dia seguinte, ele joga sua primeira partida oficial contra os Altos de Maru, que percebem a ausência do único jogador adversário, que parecia interessante e naquele momento esperava por outra garota. Costumam deixá-lo esperando, então tudo parece contra os protagonistas. Isso os favorece, e Loirinho e Sora já surpreendem no início da partida. Quando Momoharu salta mais alto que o adversário, fica com a bola. Eles não desperdiçam isso, e com um arremesso do meio da quadra, o protagonista fica com os pontos. Essa é uma jogada importante para o ânimo dos outros, porém, não há mais estratégia, o resto da partida são só os outros preguiçosos. Aproveitando descuidos para recuperar a bola e marcar, Maru percebe que devem levar a sério, já que ao final do primeiro quarto, os protagonistas ficam 12-9. Além disso, a defesa de Momoharu está sendo incrível. O problema é Tokiwa, do outro time, que acha o ponto fraco do protagonista. Mesmo que a partida siga normalmente e o cara pareça confiante, ao arremessar, o protagonista percebe que erra algo. O adversário está evitando que seus movimentos e jogadas sejam para a direita. Assim, ele precisa arremessar para o outro lado, onde não controla bem a bola. Aproveitando que ele ainda é novato em partidas oficiais, isso faz com que tenha um tempo técnico onde os colegas preguiçosos não entendem por que ele está errando. O loiro tenta disfarçar, mas ainda está frustrado. Enquanto isso, Chiaki finalmente vê a garota, mas ela gosta de Tokiwa, da escola Maru, levando-o ao jogo onde a vantagem dos adversários só aumenta. Na verdade, eles não conseguem marcar mais nenhum ponto e a resistência do prota está diminuindo, então eles cometem muitas faltas. Por isso, vira um motivo de riso para o público, cheio de bandidos, enquanto Chiaki fica furioso por ter alguém mais bonito que ele na quadra. Aqui, depois de uma última falta provocada, um jogador do time é expulso. Isso desagrada o capitão do Maru, que repreende o time pela simulação.
Ele veio jogar basquete, não para ganhar facilmente, por isso pede tempo para o adversário se reagrupar e tentar algo. Mesmo com um a menos e sem reservas fica difícil. Mesmo que o protagonista goste do Chiaki, o loiro o distrai e sempre foge dos jogos quando vê que vão perder. Assim, Sora não desiste, mas enquanto descansam, Madoka percebe que o protagonista está com o braço tenso. Tudo está contra eles, além da grande diferença no placar. No entanto, o pequeno não desiste e volta para a quadra, pega a bola. Seu rival não deixará você passar pela direita, mas de repente para a esquerda. Enquanto vemos que sua mãe lhe ensinou uma técnica para arremessar que até permitia que ele descansasse um pouco quando estivesse muito cansado. Pois, mas sem se importar com nada, ele faz um arremesso com as duas mãos, como sua mãe, algo que ninguém esperava. Ainda assim, o cansaço já é sentido por todo o time, e mesmo com esforço, continuam cometendo erros. Com todos zombando, Chiaki não quer mais assistir, e decide sair sozinha, pois a garota vai ficar para ver seu galã. Mas quando Madoka tenta fazer com que ele apoie seus amigos, o cara demonstra uma insegurança de que vão zombar dele. E é ela quem responde que nunca riria de alguém que se esforça. Pois é que alguém deixa cair uma lata na quadra e Sora é quem acaba caindo de cara. Isso, as zombarias e a humilhação ficam cada vez mais intensas. Enquanto isso, ao longe se ouve um gigante cantando. Pois o jogador que o capitão do outro time estava esperando chega antes de todo mundo, para jogar uma mesa em todos que estão desprezando seu amigo. E além disso, busca uma nova chance de jogar, pois não aceita que zombem de quem se esforça. Pois aqui o Prota, sabendo o quão estratégico ele é, quer que ele comande as jogadas de todo o time. Só com a presença dele, todos aguardam suas ações, e logo de início, ele perde a bola por demorar na jogada. O impressionante é como ele recupera e analisa os rivais com precisão. E embora a cesta tenha sido feita por sorte, tem algo curioso, já que o cara consegue fazer passes incríveis, até mesmo mudando a direção da bola, usando os cotovelos para ajudar. Algo de profissionais além disso, que de forma estratégica posiciona alguns caras para interceptar os passes, apenas mudando eles de posição. Isso deixa Tokyo maluco, já que quando parece que vai passar para um chute na cara com a bola é um passe tão preciso que ninguém mais conseguiria fazer. Além disso, só prodígios entendem essas jogadas, o que resulta em alguns pontos para os protagonistas. Maru está muito confiante de que já ganhou a partida, mas as provocações param e fica evidente que a hora do jogo mudou. Com 30 segundos restantes, eles seguem se esforçando para fazer uma cesta. E na verdade, um erro termina em um rebote que o capitão do Kuzu poderia aproveitar para marcar. De repente, Sora corre para o outro lado da quadra, confiante que o loiro vai passar a bola para ele. O baixinho está sem nenhuma gota de energia, mas deseja fazer aquela cesta. Então aqui, em uma jogada que todo mundo fica olhando, ele consegue finalizar, mas por um segundo o ponto não conta. A derrota foi grande, mas ninguém zomba. Até mesmo os protagonistas estão motivados, enquanto os fortes de Maru mostram respeito a eles, algo bom está sendo formado pela atitude do protagonista. Embora ele termine quase morto de cansaço, por isso Madoka o leva para casa e acaba descobrindo pela avó o motivo. Sora não visita a mãe no hospital. Ela foi transferida para outra cidade para tratar da doença e se afastar de Sora. Acima de tudo, para que o menino que a ama muito não fique no ambiente depressivo do hospital. O pequeno se irrita, mas entende que ela faz isso por seu bem e promete só visitá-la quando trouxer o troféu do esporte que ambos amam. Por isso, para Madoka é incrível o quanto ele treina e melhora. Após perceber que arremessar com a esquerda é sua fraqueza, ele começa a praticar. Com a surpresa de que alguns dos preguiçosos motivados se juntam ao treino. Agora que não são mais delinquentes assustadores, terão que dividir a quadra com outros esportes. Sem um conselheiro, eles não têm onde treinar. Ainda assim, o diretor aceita pelo compromisso deles, mas avisa que qualquer briga fará com que os separe de novo. Mas como se fosse azar, aqui justamente os vagabundos encontram um cara misterioso, com uma habilidade impecável para o básico, mas ao pedir para que ele os ajude a melhorar de uma forma um pouco invasiva. O cara inicia uma briga onde todos acabam apanhando e Sora não é que possa fazer muita coisa. Então é o capitão quem tenta acalmar as coisas, já que eles não podem brigar. O desconhecido com estilo chuta o rosto dele, que responde com uma cabeçada. Um detalhe pequeno, mas que chama a atenção do cara misterioso. Por isso, no dia seguinte, ele o vê causando confusão durante o treino das garotas. Mesmo com um salto épico para enterrar, ele acerta uma delas. Felizmente, o loiro pede desculpas assim que ela se recupera, em vez de se justificar dizendo que o novato Milano não faz parte do time. Isso tem um motivo, e Sora sabe, pois agora não está no grupo, mas pode ser um bom reforço. Apesar do Prota tentar entender, o cara só arruma confusão, principalmente no dia seguinte, brigando com vários.
Por isso, o novo monitor do time aparece decidido a dissolver os protagonistas. Antes de causar mais problemas, Milano assume a responsabilidade e aceita que não pertence ao grupo, salvando o loiro e os outros. Agora eles não sabem se querem que o cara seja expulso. Além disso, Sora à tarde o ouve falando com quem parece ser sua irmã, uma garota que gosta dele, mas com quem ele mal se comunica. Por causa da difícil relação com seu padrasto, que mesmo depois de vê-lo só se metendo em problemas, o mandou morar em outra cidade. Ainda assim, ele promete à irmã que em breve se verão nos jogos intercolegiais, algo que só sonha. Sora então diz que para conseguir ele precisa se concentrar. O cara fala muito, mas ao ver sua determinação, ao entrar para o time Milano, vai perceber que estão em níveis distintos. Então, em um duelo 1 contra 1, onde a regra é que Sora só precisa tirar a bola dele dentro desse círculo, se conseguir, vai fazer com que ele entre para o time da escola. Isso acaba se tornando uma tarefa impossível, porque o cara tem uma velocidade e um controle de bola incríveis. Como Sora não desiste, isso chama a atenção do público. Para Milano, ver esse garoto faz lembrar do menino apaixonado que era pelo esporte graças ao seu verdadeiro pai. O protagonista se distrai, pega a bola, vence a aposta, mas o monitor aparece e anuncia a expulsão do jovem. O protagonista tenta assumir a culpa por agredir colegas, mas ninguém acredita que ele faria isso. Mesmo assim, os preguiçosos parecem que estiveram ocupados e têm os depoimentos de por que realmente Milano bateu nos caras. E é que eram os membros da gangue de Maru, procurando pelo talento do cara para que ele se junte ao time principal. Nesse ponto a gente não sabia que ele já queria ficar com os protagonistas, mas Maru não aceita isso. Começou uma briga em que tocar na bola dada pelo pai faz ele perder a razão, mas mesmo assim ele agrediu pessoas. A decisão da escola continua firme, mas para os vagabundos a percepção sobre o cara mudou? Será que tudo o que ele fez foi só por ser um bobo pelo basquete? Até os irmãos sabem disso. No dia seguinte, Sora segue o conselheiro o dia todo, até no banheiro, onde Milano surge e promete levar o time ao intercolegial se for aceito de volta. Algo que não muda o pensamento dele, mas muda o pensamento do diretor, que estava no banheiro ao lado, o das mulheres, acho. O cara se anima com essas promessas e no dia seguinte pode voltar ao time, começando a compartilhar seu conhecimento para ajudar os outros a driblar melhor, mantendo a bola nos pés. O problema é que no dia seguinte eles vão ter que treinar com as quadras ocupadas. Isso faz com que Sora perceba que mais uma vez os bandidos de Maru aparecem para se vingar do cara que agora não pode mais lutar, ou o time será dissolvido. Além disso, ele também não quer que os protagonistas se envolvam, então, pelo bem de todos, começa a aguentar os golpes e uma bela surra. O conselheiro aparece, mas dessa vez não tem provas de que iniciaram ou continuaram a briga. E ao ver o rosto de Milano, ele sabe que eles estão se esforçando, então a única coisa que pode fazer é deixar a quadra para eles, porque as meninas do vôlei estão descansando. Milano começa a se entender com o protagonista. Todos melhoram, mas precisam de alguém para treinar com uma ordem específica. Por enquanto, juntos assistem à classificação do torneio de canto, onde os de Maru estão tendo uma partida complicada, onde vemos o nível tão exigente que a região tem, já que nenhum dos times jogou mal, mas Maru acaba perdendo. Mesmo assim, motiva os protagonistas que precisarão treinar intensamente para os interescolares em um mês, iniciando jornadas difíceis. Porém, um dos tênis de Sora tem um buraco. Todas as lojas dizem para ele que o melhor é comprar um novo, mas ele não aceita, pelo menos até chegar a uma última loja, onde a responsável é uma garota da escola dele e o reconhece porque eles têm quase a mesma altura. No fim, a garota, sendo gentil, percebe o valor dos tênis para ele e decide consertá-los. Ela até empresta um par para ele, pois usam o mesmo tamanho. Antes de sair, ela diz que ele foi incrível contra Maru. Por causa dessas palavrinhas, ele fica sonhando quase a noite toda, lembrando do sorriso da garota. Como assim vai se casar? Por que ele tem que escolher entre ela e Madoka? E no final, ele acaba chegando atrasado aos treinos e a encontra de novo. Já que o protagonista achou a garota tão interessante, agora ela vai ser a assistente do time, pois todos os caras estão animados por ver uma mulher. Apesar de achar todos impressionantes, principalmente o protagonista de quem gosta, ela acredita que não formam um bom time. Na verdade, a garota, apesar da falta de jeito, coloca eles para jogar contra as mulheres, o que para todos é uma perda de tempo. Elas são fracas demais, mas ao ouvirem que a recompensa será ver Madoka nua, caso vençam, o pensamento deles muda. Acaba de ser marcado o jogo mais importante do ano. Mas então a Nau diz para elas ficarem tranquilas, que não vão perder, já que o jogo começa com uma superioridade notável. Os saltos do loiro são impressionantes, aqui eles conseguem alguns passes importantes. No geral, todos estão na posição certa para sua habilidade.
Milano faz uns dribles que deixam as garotas para trás e marca os primeiros pontos. Para Madoka, só resta enfrentar Sora explorando a fraqueza que ele mostrou contra Amaru. Mas até isso já está sob controle do cara que vem treinando, e com um arremesso com as duas mãos ele acaba ficando na verdade bem à esquerda. A garota se surpreende, e aqui inicia a estratégia de Nano. Todas as garotas se reúnem para uma defesa total, impedindo o adversário de marcar pontos. Deixando uma dessas mulheres para marcar as arremessadoras, isso começa a complicar as coisas, e sem bons passes, elas perdem a bola. No entanto, a estratégia continua, não vai parar. Uma ofensiva inesperada se aproxima, pois as marcações estão levando os jogadores para a esquerda, o que gera um jogo de 1 contra 1. Aqui, usando uma tela, Amado fica com a bola, passa pelo protagonista, faz ele segui-lo e, por ser baixinho, cria uma boa chance de arremesso de longe. Devemos ter cuidado com Ana ou ela está explorando a fraqueza dos protagonistas? Isso não ocorre apenas com o protagonista, pois ela já analisava Milano e nota que ele é um prodígio. Assim, 4 das 5 garotas vão protegê-lo, principalmente para impedir que atire. Isso seria contraproducente se ele fizesse um passe nesse momento, mas ela sabe que ele não vai fazer isso agora. Ele sente responsabilidade como pivô, tornando-se um individualista teimoso, e ele vai tentar fazer a jogada sozinho. Com isso, acaba perdendo a bola. Por isso, aquela garota que está fora do jogo está deixando o time dos homens sem seus 2 melhores jogadores. Vocês já podem esquecer de ver mulheres nuas, pois elas estão superando vocês. Ninguém esperava a imprevisibilidade de Chiaki, que de repente diz ter uma estratégia. E a primeira coisa que ela faz é tirar Sora e Milano do jogo, para que assim entrem as verdadeiras estrelas. Algo que parece enfraquecer o time, mas para o gigante não é assim. O jogo segue com nova formação, enquanto ela diz ao irmão que só eles podem bloquear. Para Madoka? Pois aqui ele percebe que, embora defender 1 a 1 seja bom, como a pequena está fazendo, precisa de condições que muitas vezes deixam espaços na área. A ideia é conseguir essas oportunidades. No entanto, embora tenha melhorado, os preguiçosos cometem muitos erros. São lentos para passar ou passam para quem não é. É difícil executar a estratégia. Apesar da jogada impressionante com o loiro sozinho diante do gol, ainda não é... Com um riso pelos... E o que saiu, o poeta? Claramente não como algo ruim, na verdade, ele guarda o livro no qual está sempre escrevendo. E quando volta para a quadra, ele deixa cair por acidente, revelando todas as anotações, onde a garota observa muito bem cada jogador, dando conselhos sobre como eles podem melhorar. Para Milano, ela é só assistente, não treinadora. Treinadores deveriam ser jogadores aqui. Madoka, que a conhece há muito, sabe que sua falta de jeito sempre impediu esse sonho. Mas ela treina desde criança, buscando uma forma de aplicar todo esse conhecimento. Aqui, todos acreditam que ela é uma boa opção para o time. Apesar de alguns não estarem totalmente certos, ela demonstra confiança. Mesmo assim, ela precisa treinar fora quando as quadras estão ocupadas, o que atrapalha o progresso deles. Por isso, a garota sugere um acampamento de treinamento em outra cidade para enfrentar novos adversários. Isso motiva Chiaki, que imagina praias cheias de universitárias bonitas. Mesmo sem dinheiro da escola, eles vão dar um jeito, nem que seja trabalhando para poder ter esses dias de treino sem parar. No final, após um dia de trabalho, eles não conseguem muito, mas Nanau pega algum dinheiro com o conselheiro. Isso muda os planos, já que agora não vai ter praia. Eles precisarão treinar na escola e se esforçar ao máximo com o tempo disponível. Aí começa o desafio. Porque os intercolegiais só vão levar os 2 times mais fortes de toda essa região, que está bem disputada. E para eles, neste momento, é muito difícil chegar lá. Mas não é impossível. Vocês têm o material para trabalhar? Aqui vemos a motivação de todos e como isso ficará mais emocionante. Até aqui chegamos com a primeira parte de Hajime no Sora, um anime que estou achando muito bom. Ainda sem tantas partidas até o momento, porque já estou preparando a próxima parte. Se eu notar bastante apoio neste vídeo, trago para vocês o quanto antes. Vocês só precisam comentar, deixar o like e da minha parte vou trazer esse vídeo o mais rápido possível. Até o próximo vídeo. E enquanto não temos mais capítulos deste dom, deixo vocês com outra dessas histórias, que na verdade é muito boa. Por isso, o protagonista tem que ver seu time perder pontos com jogadas que só mostram todo o medo que eles têm. Além disso, não é um companheiro talentoso que se destaca tanto. O professor recebe uma ligação informando que esse cara está grave no hospital e o loiro parece se sentir culpado.
Pulamos para uma lembrança da infância de Hajima, quando ele teve que deixar um grande amigo para viver no Japão. Agora, ao retornar, seu amigo não consegue esconder sua prima dele. Ela fica um pouco animada ao ver aquele que foi um grande amigo, porém quando ele chega é uma pessoa diferente, um cara frio e bastante desagradável. Apesar de ser ruim nos esportes quando se conheceram, agora ele só fala de vôlei. Então aqui ela fica em um dilema se esse é realmente o amigo que teve anos atrás, já que ele está muito convencido. Ele chega a dizer que, por ser tão fraco, ela está desperdiçando a vida. Por isso, Juni decide segui-lo para ver o quão incrível deve ser a vida dele para dizer algo assim. O cara continua sendo convencido, mas é claro que isso tem um motivo. Tentando evitar amizades, o fato é que Juni consegue pouco a pouco se infiltrar em uma amizade, onde eles vão treinando e melhorando com o tempo, mais pessoas querem entrar pro time, e a empolgação é sentida por todos. Haima vai melhorando a técnica deles, a postura dos recebedores, e o tipo cumpre seu papel de armador, a ponto de que as mulheres do basquete não voltam a dizer uma só palavra. Assim, passamos um mês onde vemos que o protagonista não é tão convencido, de vez em quando. Ele é capaz de mencionar, por exemplo, que Juni é um bom observador e isso pode ajudá-lo a atravessar os bloqueios. O jovem gradualmente se contagia pelo esporte. Certa tarde, enquanto Haima pensa em inscrever seu time em um torneio, surge o primo de Juni, com quem ele passa o tempo livre. Juni quer que sua família se envolva muito com o voleibol, com aquele cara que era tão obcecado pelo esporte. Ele percebeu que na antiga escola gritava com todos para jogarem bem. Por isso tiraram ele da escalação, mas o dano já estava feito. Um dos alunos, conhecido como Sota, tinha talento, mas não aguentou a pressão e tentou tirar a própria vida. O primo dele não deveria se envolver com alguém tão problemático, pois sua reação já mostra que tem problemas. Mesmo assim, Juni não acredita tão fácil nessa história. Além disso, ele confia na determinação do cara, que já tinha reservado quase todas as datas das férias para que pudessem treinar. Ele entende o compromisso e, por isso, até vai procurá-lo em casa, porque está disposto a treinar. O loiro se motiva no mês seguinte e, com todos focados, melhoram os saques, ataques e até as recepções. Todos se animam, especialmente após o orientador dizer que poucas partidas bastam para a classificação, mas o loiro está certo de que ganharão o torneio. Isso contagia os outros. Chegamos ao verão e ao torneio, onde o protagonista já se destaca na primeira partida, organizando jogadas e fazendo fintas impressionantes. Por isso, o primeiro dos 3 jogos eles vencem sem problemas, enquanto os treinadores já estão se perguntando: quem é o novo? O problema é que para o segundo jogo, Juni não está preparado para a pressão. Por isso, em situações que já controlava, como os saques, ele trava. Isso também afeta seus ataques. Eles continuam ficando para trás, e Hajima, que não sabe ficar nervoso, não consegue ajudar. O cara só consegue armar as jogadas, ele mesmo as finaliza e faz os pontos só com seus saques. Por isso vencem, mas no fim todos sentem que nunca foram necessários no time. Por isso, Juni fica pensativo enquanto sua prima já fazia um cartaz de apoio. Ela se acidenta e no dia seguinte, Juni usa isso para faltar ao jogo. Até sua prima deitada se levanta para pedir que ele pare de choramingar, mas ele se sente inútil no time. Enquanto Hajima continua se destacando com saques em salto incríveis, ainda mais sendo ambidestro. Mesmo assim, o cara parece inquieto e de repente eles saem da competição como se nada tivesse acontecido. No último ano de todos, eles vão para o ensino médio, onde só Juni e um colega entram no novo clube de vôlei, Hajima. Mesmo tendo começado com eles, Hajima não parece mais interessado no esporte. Por isso, o presidente e o vice do time que já tinham ouvido falar dele e vão procurá-lo. Como sempre, ele é desagradável e não entende como o vice-presidente Oda, tão baixo, pode ser atacante. O problema é que ele diz isso na cara deles e acaba sendo agredido, já que claramente Oda já tem problemas e críticas suficientes por causa da sua altura. Ainda assim, ele se surpreende que enquanto o festival de vôlei está sendo celebrado na escola, há um participante interessante nos treinos. Apesar de ser o capitão, Oda ainda enfrenta problemas, pois os ignorantes de 2 metros zombam dele. Ele logo tira a camisa e organiza uma partida com o protagonista em seu time para mostrar do que é capaz. Oda surpreende ao se entender com o loiro e com jogadas impressionantes. Assim, eles vencem. Na verdade, o loiro no final pergunta: por que a rede está mais alta do que o normal? E é que o cara, mesmo sendo baixinho, já aspira a chegar ao nacional. Por isso ele já tem a rede na altura exigida para uma competição desse nível. E também é por isso que ele quer que o prota esteja no time. Ele diz que o melhor é não.
Mais cedo ou mais tarde ele vai acabar odiando ele. Por tudo o que aconteceu, não é que Juni o odeie, mas jogar com ele é difícil. Mesmo assim, o loiro prefere evitar. Os capitães não deixam assim e tentam unir eles, então por hora fazem jogar um contra o outro. A Dima percebe que em 11 meses não evoluiu. Cada chute o deixa mais nervoso, e o loiro não entende. Ele nunca soube por que ficava nervoso e apenas deixou que melhorasse sozinho. Isso o irrita, pois tem talento e altura. Tenta fazê-lo marcar contra si, mas sempre falha. O cara inicia uma briga pedindo para não se deixar dominar pelo medo, mas Juni o surpreende dizendo que não é fácil errar os arremates. Acontece que tudo isso era um plano do outro capitão, Aoki Juni. Ele errava de propósito para o cara superar a falta de sentimentos, agora que sabem que querem jogar juntos, e neste ponto ele já não pode evitar entrar para o clube. Mesmo assim acabam sendo punidos. Oda conta que já chorou várias vezes por causa da altura. Aproveitar este ano para jogar e ganhar tudo possível. Com eles vai conseguir. Aqui, os velhos amigos vão para um acampamento de 5 dias, onde ambos parecem comprometidos e precisam cumprir isso. Essa é a escalação final, incluindo o jogador de rugby que mudou para o beisebol. Rapidamente, Hajime ajuda a organizar as estratégias a serem seguidas, porém nessas ele deixa Juni de fora. No início, acham normal e à noite conversam como amigos. Mas nos dias seguintes continua deixando ele de fora e ele sente que, apesar de errar às vezes, não joga mal. E quando eles se encontram na lavanderia, é que Hajime explica para ele que está confuso. Ele não o deixa de fora por ser ruim, mas porque quer que os outros sejam melhores. Na última vez, ele deixou toda a pressão para Juni. Mas agora ele está realmente montando um time onde ele pode ser o as, mas os outros o acompanham. Então chegamos ao torneio de outono e ao primeiro jogo oficial do time. A prima quente está por aí. Apesar de protagonistas, a Academia Sen inicia destruindo e Juni não aparece em nenhuma jogada. Eles se prepararam para isso. Hajime se adapta para personalizar cada passe a cada jogador. No entanto, todos os outros estão executando jogadas combinadas. Enquanto isso, entre todos, está sendo preparado um passe diferente. Para o que salta mais alto, o que finaliza melhor e com a maior força. Alguém que não é outro senão Juni, que derrota os adversários, pouco a pouco vão se tornando imbatíveis com esses chutes e no final acabam vencendo as duas partidas. Onde até mesmo El Primo já começa a mostrar potencial. Por se juntarem a ele, acabam envolvidos em uma briga de gangues e o time inteiro é punido. Para o prota, o pior é que Juni parece despreocupado demais, e ao confrontá-lo, ouve que para a seriedade que precisa, deveria voltar para o Japão. Pois é exatamente isso que ele faz. Pode ser útil ver o colega que tentou te matar. Juni o acompanha, percebendo o quanto ele está nervoso. No entanto, seus antigos companheiros de equipe o recebem com um pouco de sarcasmo. Eles até mencionam que não conseguem acreditar que ele ainda esteja preocupado com a mesma coisa, nos dando a revelação de que por pregar uma peça nele. Naquela época, no obcecado pelo esporte, Sota decidiu se sacrificar. Será que se machucaria? Ver a reação de alguém tão dedicado ao esporte. A brincadeira passou dos limites, e Juni não acredita nisso, que tenham sido tão cruéis. Por isso, ele não pode deixar o amigo aqui. E o melhor é voltar para Sen, onde ele se compromete a ser o as que procura. Mesmo assim, o loiro não aceita a notícia e vai parar no hospital, onde Sota o visita. Basicamente, ele admite que usou a tentativa de tirar a própria vida como desculpa. Ele queria se aposentar do voleibol há muito tempo, mas não conseguia por causa da família, então pede desculpas. O mais importante é que ele finalmente dá ao loiro a tranquilidade que precisava. Ele encontra sua professora por quem era apaixonado e ela os leva a um estádio gigante onde jogam os profissionais que ele admira. Por isso, agora só resta voltar com Sen, onde até mesmo o treinador deles, que até então parecia morto. Ele é muito respeitado e por isso resolvem um mal-entendido já que o protagonista não esteve em uma briga. O machucado foi causado pela prima, mas o conflito só se resolveu porque o primo o salvou. Agora eles podem participar das eliminatórias e iniciar o torneio interescolar, onde estamos vendo um time bastante prodígio, com um atacante importante e uma equipe consolidada. Mas acima de tudo que gosta de esportes, pois é, ele é o representante da prefeitura, completa a escola Fukubo. Com seu prodígio Subaru, esses serão os gigantes a derrotar. É um time bastante sólido que, apesar de estar invicto há 7 anos, mantém os pés bem no chão. Isso graças ao seu técnico, um jogador estudante. No primeiro ano, ele se machucou e conheceu Subaru. Formaram uma dupla que traz a emoção necessária ao time. Confiantes de que chegarão à quadra central do torneio de primavera,
Mesmo assim, repórteres já perguntam sobre Sen, equipe que começou a se destacar recentemente, mesmo tendo saído do torneio de outono. Por causa da briga, o treinador admite que já observavam o loiro para o time, mas ele não se encaixava totalmente. Na verdade, Fukubo foi o único time da região a se classificar para o Nacional. E agora as pessoas querem que mais alguém alcance essa glória. O treinador deixa claro que Subaru é um dos prodígios da região. Mas Hajima, com a idade dele, pode estar no mesmo nível, mesmo que não queiram. Isso vai gerando medo neles. E ele é o gerente e também um jogador. Os que decidem espionar seus treinos percebem que nem sequer podem treinar todos os dias, porque não tem uma academia dedicada. No fim, por espionar, o loiro se mete em problemas, registrados pelo capitão Aoki. Pode complicar Fukubo, que só resta pedir desculpas. E é o próprio Subaru quem chega e se inclina para evitar problemas no final. Para Oda, isso é uma bobagem e eles também nunca estiveram gravando. Mas depois de uma discussão, aproveitam para propor uma partida de treino. Enquanto isso, surge o prodígio de quem tanto falaram para eles. Eles se organizam e vão para as instalações de Fukubo, que tem ginásio próprio e são melhores. Embora os protagonistas já estejam acostumados a jogar com uma rede na altura exigida, basicamente como se joga nas nacionais. Então começa uma partida muito equilibrada, já que temos cortadas atrás de cortadas e com uma força difícil de parar. Subaru é letal e, ainda assim, os defensores também se esforçam ao máximo, com alguns bloqueios. E isso torna a partida muito equilibrada. Onde San depende do seu armador e Fukubo, de Subaru, que carrega o peso de chegar ao nacional. Por isso ele começa a se sentir superior. Com essa força, ao pontuar, ele motiva o time, que vence no final, mas por pouco. Tecnicamente foi empate, mesmo assim as duas feras reconhecem o potencial uma da outra. Por isso Hajima, sem vergonha. Com as eliminatórias se aproximando, sugere que Oda não jogue contra Fukubo. Basicamente porque estão usando a questão da altura para penetrar o bloqueio dele. Isso incomoda a todos. Mas já que o próprio Oda disse que queria levar seu time até o topo, não importando o sacrifício. É aí que o capitão decide pedir um tempo para pensar sobre isso. No fim, o loiro reconhece que muitas vezes não sabe se expressar por socializar pouco. No entanto, justamente por problemas familiares. Ele deve passar a noite na casa de Juni, onde pela primeira vez começa a aprender essa empatia que também deve sentir pelos outros. Essa amizade começará a ajudá-lo enquanto os preparativos se iniciam. Mas Fukubo também está por perto, onde os protagonistas revelam a escalação sem Oda. Isso sim, o velho treinador deixa claro para Hajima que continuará com sua proposta. Agora ele precisa justificar por que um jogador tão importante está fora. Começamos bem a partida, com Juni acertando chutes cruzados importantes. Os outros também bloqueiam e chutam muito bem, novamente dominando o adversário. Hajima fica tão preocupado com Fukubo por perto que se distrai e pela primeira vez erra um passe. Tudo parecia bem, mas a partida mudou de repente. Eles não só os alcançam, mas por causa de tantos erros de Hajima, acabam perdendo de uma forma assustadora. Em um instante, Rubio tenta carregar tudo sozinho enquanto os outros estão desmotivados. É aí que um prodígio como Subaru pode fazer o time vencer uma partida só com sua confiança e incentivando sua equipe. O protagonista percebe algo, mas não sabe se tem o necessário para ser essa pessoa. Mesmo assim, para o segundo set, algo deve mudar. Ele levanta um pouco a voz para que façam a jogada para ele praticamente da linha de trás e ataca de forma assassina, o que resulta em um ponto. A partir daqui, a estratégia muda. Hajima é obrigado a defender e salvar algumas bolas quando é necessário. Isso é o que o treinador dele precisa. Justifica a saída de Oda? Aos poucos, todos os ataques viram ponto. Quando isso não ocorre, o time ainda se contagia com a energia, até com alguns toques. Quando seu atacante está exausto, quase caindo, ainda assim esse set é graças a ele. E mesmo que ele precise sair por causa do cansaço, ele fez o trabalho para que no final os novatos acabem vencendo, mesmo terminando exaustos. Mas agora o loiro tem certeza de que Juni será o prodígio em quem ele deve colocar todos os passes. Ainda há o que melhorar, mas você quer seguir vendo essas jogadas matadoras? Por hora, seguimos com Fukuo, que com esforço vence as partidas do dia. E agora começam as eliminatórias contra os melhores da região, justamente contra Zen. Por isso Oki, o gerente, quer controlar os dois do primeiro ano, pois os chutes de Juni são letais. Hajima sempre acaba nos lugares mais difíceis de defender. Sem essas duas coisas e forçando-os a mudar de posição, eles podem vencer um time que é bem fraco. Mas enquanto terminam a estratégia, o treinador pergunta a Subaru sobre seus exames do fim de semana. Como ele já fez cirurgia nos joelhos, precisa de monitoramento. Embora no momento, o cara saia correndo como se nada tivesse acontecido.
Enquanto isso, Zen prepara estratégias com capitães já buscando conselhos de Hajima. Agora eles vão jogar com os grandes. Enquanto isso, Subaru conversa com o doutor, e ele diz que por enquanto suas pernas vão aguentar bem o torneio. O ideal é que ele faça outra cirurgia, e ele realmente fará. Desistir de 1 ou 2 anos do vôlei, o que te assusta tanto? Agora, de novo, não terá recuperação da primeira vez. O cara é o mais popular da escola, o mais confiável, e por isso ele não conta nada sobre sua condição para os colegas. Ele ainda acredita que os levará para jogar na quadra central do torneio de primavera. Enquanto isso, Zen usa os últimos 3 dias para treinar mais intensamente e aprimorar Juni. O treinador morto prepara uma última atividade de saques e, ao final, eles apenas relaxam. Onde vemos mais da confiança que depositam? E sobre o loiro? Até o Capitão Aoki, que não considera o vôlei a coisa mais importante da vida, está muito animado. Chegamos ao grande dia para decidir qual equipe representará a capital. Para os protagonistas, o nervosismo toma conta deles. Seus corpos não estão tão acostumados como os de Fukuo, que aproveitam até para se divertir. No entanto, por causa disso, Subaru parece escorregar, enquanto Oti imediatamente se joga para protegê-lo. Um pouco exagerado. Mesmo assim, o gerente se machuca. O time precisa começar a levar as coisas a sério, ainda mais ao entrar em quadra, onde quase toda a torcida é de Fukuo. O treinador comenta que a altura de Shinoda é equilibrada, mas Subaru aparenta excesso de confiança. Aqui começa o jogo com saques para Juni. Eles marcam 2 pontos e perdem o outro. É claro que Oti deixou essa estratégia para eles, pois Juni não é bom com saques por cima da cabeça. Todos vão para cima dele para garantir pontos. Além disso, Subaru ataca com uma agressividade terrível. O cara quer terminar rápido e o primeiro set eles levam sem problema. Ainda assim, Juni tem quase 3 bloqueios, com Subaru aguardando a reação de Hajima. Para reagir, eles retomam a vantagem, mas o protagonista faz uma jogada individual. Novamente com jogadas incríveis, conseguindo diminuir a diferença. No entanto, seus companheiros o veem como alguém muito insistente. Quem quer fazer tudo sozinho, porém ele se irrita, pois Juni é o alvo do inimigo. Eles precisam se conectar mais. No entanto, ele também está ciente de que demonstrar emoção vai lhe trazer problemas, como já aconteceu no passado. Então ele se acalma. E é o capitão quem lhe dá razão. Todo o time tem que dar o máximo em campo, isso acaba ajudando. O time começa a mudar o placar e com essa defesa incrível que termina em um chute impressionante, eles empatam. Loiro está feliz com o time funcionando, mas falta alguém acordar. Mesmo assim, ganham o segundo set. Enquanto Subaru sente falta do Oti e por algum motivo está preocupado com suas pernas, então ele decide acelerar as coisas. Ele carrega os sonhos do time. Mesmo com o Loiro sendo uma fera, ele mostrará o que é levar o jogo a sério. Com os bazucas cruzados incríveis, Juni tenta copiá-los, mas não consegue. Muitos não acreditam que isso seja tudo que ele consegue antes de ser substituído por Oda. Quando sente pressão e tenta finalizar com força máxima, ele acaba se acertando forte no rosto. Após um bloqueio e hemorragia nasal, eles perdem o jogador 7 Hajima e acabam se desconcentrando. E são os capitães que animam a equipe a aproveitar essa única oportunidade que tiveram em anos para vencer. Enquanto isso, seu Asa ainda se recupera, tentando conter o sangue do nariz enquanto a prima cuida dele. Hajima aparece de repente e avisa que perderam o terceiro set, deixando os protagonistas desesperados. O sangue não para, e é justamente Subaru quem aparece. Enquanto isso, os intermediários de maneira estranha basicamente dizem que esperam que não seja a única coisa que vão ver. Do vôlei de Zen, já que ele quer ganhar como se deve ganhar de maneira justa, todos querem ver o que podem oferecer. Eles se motivam, checam se o sangramento parou e retornam à quadra, onde o time espera que arrasem. Na verdade, o próprio Oda cede sua posição. Tem gente apoiando e, no geral, a confiança do time aumenta. É hora de virar o jogo. Para isso, chega a tua nova estratégia. Atacar de mais longe da rede para evitar bloqueios. Vemos vários ataques letais contra o adversário. Enquanto isso, Oti chega ao local e descobre que o jogo está empatado. Percebendo que a técnica de mirar sempre no Juni já não funciona, porque ele vai responder e os outros jogadores estão acompanhando ele, é ponto atrás de ponto. No entanto, ainda o time é inconsistente, e isso é aproveitado por Subaru com a oportunidade do ponto da vitória. No entanto, Hajima se arrisca deixando a bola passar, e após uma decisão correta, Zen se salva, por isso era óbvio, o contra-ataque. E aqui, depois de uma finta dupla, acabam levando o set. Agora as duas academias estão empatadas, a tensão aumenta e Oda entra no jogo, enquanto Juni também está atento.
No entanto, Oti também vai incentivar seu time, pois é assim, o quinto set começa. E pela importância disso, Hadima surpreende com um desvio impressionante, abrindo o placar. Não é só ele, todo o time melhora. Porém, Fuku acredita que o trono pertence ao seu capitão. Cara ainda com joelhos fracos, segue jogando sem reclamar pelo objetivo. Aqui, o jogo só aumenta de intensidade. De um lado e de outro, após vários toques, as arquibancadas explodem e Juni se conecta mais. Todos estão se matando para não deixar a bola cair no chão. Isso causa um empate quase até os 14 pontos. Com essa jogada, vemos que Hadima não precisa mais calcular. Laz recebe a bola, Zen acerta um cruzado impressionante e fica a 1 ponto, mas o bloqueio se mantém constante. No esforço de Subaru, trazem a bola A para ele, que dispara de novo como um tiro de bazuca. Ninguém quer que termine. Mas o que era um chute impossível termina em um bloqueio, deixando tudo em silêncio, mas dando finalmente a vitória para Zen. Chega o momento da premiação. O rosto de Fuku é a máxima tristeza, enquanto Hadima desmaia. Depois de tanto esforço, a premiação termina. Subaru se despede em seu último ano do ensino médio. E depois de chorar, não só pela derrota, mas também pela dor no joelho que já sentia há algum tempo, ele sabe que cometeu muitos erros e ainda assim tem dificuldade em se mostrar vulnerável, mas no final é inevitável, ainda mais quando está se despedindo. Dos do primeiro ano, ele sabe que depois de operar vai continuar no esporte, mas na universidade. Enquanto isso, os vencedores após a recuperação de Hadima preparam uma festa e agradecem ao cara por tê-los trazido até aqui. No entanto, isso continua. Logo eles descobrem que sim. O primeiro time que eles vão enfrentar no torneio da primavera está estreando, assim como eles. Pode ser fácil, mas os outros adversários têm nome importante. Na verdade, os protagonistas acabam ouvindo uma conversa dos capitães que não têm muita certeza se eles podem chegar muito longe. Contra adversários tão poderosos. Mesmo assim, Oda sente uma emoção que o faz desejar o impossível, pois foi ele quem criou esse incrível bloqueio. Após a final contra Subaru, eles treinam com universitários nas quadras de Fuku nos dias seguintes. Mesmo sem muita concentração do time, Prota e Subaru se reúnem novamente. Mesmo de muletas, o cara sugere jogar com Juni na universidade, Sub-19 e Sub-21 enfrentando times do mundo. Para isso, precisam se esforçar e se destacar no torneio de primavera, que será a primeira vez para eles. Luíro fica eufórico e conta para Juni, que não demonstra entusiasmo. Mas ele sabe que vai acompanhá-lo aonde for. Então, mais uma motivação, enquanto se aproxima o momento do torneio, enquanto vemos o grande dia que vai começar para todos, já que chegaram ao Japão. Nos grandes campos com os quais tanto sonharam e onde deverão mostrar do que são capazes e pelo que trabalharam tanto. Até aqui termina a primeira temporada deste anime. É pouco, mas muito bom. Eu esperava algo mais genérico. Mas o tratamento que dão aos seus personagens faz você se envolver com o que eles vivem, sejam rivais ou não. A animação é épica quando necessário, e a história entrega o que promete. Por isso, quem gosta, recomendo aproveitar ao máximo e na melhor qualidade possível. Até o momento não há continuação. Interessados devem seguir para o mangá. 2.000 curtidas para outras séries é pouco se vocês estão gostando e eu teria tudo pronto na hora. E como disse meu pai, eu abandono vocês. Pelo menos só por um tempo. Nunca me deixe mais, ou pelo menos me deixe por um momento. Me deixe a felicidade, ou pelo menos me deixe um som. Me deixe para sempre por um tempo, me deixe para sempre por um tempo.